Falar sobre transtornos mentais ainda é um assunto muito delicado, mas o fato é que eles são bem mais comuns do que se imagina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que para cada 10 pessoas, uma sofre de algum distúrbio de saúde mental. Isso equivale a 10% da população no mundo, o que representa 700 milhões de pessoas, 13% do total de todas as doenças. No topo da lista estão a depressão e a ansiedade. Para abordar esses temas, iniciamos hoje uma série no quadro Saúde e Qualidade de Vida, com o neuropsicólogo Ademário Brito, que está aqui com a gente, que irá esclarecer alguns aspectos dessas doenças. Bom dia, doutor. Bom dia. Olha, começamos então. O que são as doenças mentais ou transtornos psiquiátricos? São a resposta possível de um sujeito frente a uma intensidade que ele vivencia. Então, cada um de nós, quando exposto a uma pressão grande demais, vai quebrar de uma forma. Alguns em forma de uma depressão, ou de um transtorno ansioso, ou na dependência de uma determinada droga. Então, diante dessa intensidade que superou a capacidade dele de lidar por seus recursos internos e externos, ele acaba manifestando um conjunto de sintomas que a gente enquadra como os transtornos mentais. Agora, quais os fatores que explicam, então, os transtornos psiquiátricos? Veja bem, quando a gente pensa nos diversos transtornos, a gente entende que eles têm um conjunto de causas que vão ser diferentes para cada indivíduo. A essência disso, eu gosto muito da ideia do princípio do cristal, trazido por Freud. Ele diz que cada um de nós é como uma taça de cristal. Se a gente olhar ela bem de perto, a gente vai ver que tem alguns pontos que são mais frágeis em cada uma. Quando a pressão, seja por fatores vivenciados externos, seja por angústias internas muito grandes, aonde a gente vai quebrar, onde a gente vai trincar, vai ser naquele ponto nosso de maior fragilidade. Por isso que às vezes as pessoas dizem: eu passei pela mesma coisa e eu não adoeci. É porque para você, aquele não era o seu ponto de vulnerabilidade, para o outro sim. Então, o que explica a forma como a pessoa manifesta o transtorno e se a pessoa vai ou não ter um transtorno frente a uma determinada situação são justamente os seus pontos de vulnerabilidade. Agora, quais são os transtornos mais comuns, então? Bom, como você falou inicialmente, os transtornos ansiosos e os transtornos do humor, e aí a gente tem a depressão, o transtorno bipolar, são, sem dúvida, os transtornos de maior frequência, mas mais do que isso, a gente precisa de entender que os transtornos mentais, em geral, são extremamente comuns. A nossa população tende a esconder, a ainda ter muita vergonha, a fazer parecer que é menos frequente do que é. Mas se hoje 10% da população tem um transtorno mental, a verdade é que os estudos da Organização Mundial de Saúde apontam que 1 em cada 4 pessoas tiveram, têm ou vão ter em algum momento da vida. 25% da população vai passar por sofrimento psíquico e desenvolver sintomas psiquiátricos. E por que então ainda é tão difícil falar sobre esse grave problema? O que acontece? Durante muito tempo, mais de um século, entendeu-se que a forma de cuidar, a forma de tratar dos transtornos mentais era excluindo a pessoa, era internando ela, era colocando ela dentro dos manicômios. As pessoas passaram a ter muito medo disso. Como que eu vou, para cuidar de um momento difícil da minha vida, ser excluído da vida, ser internado, para talvez nunca mais sair? Isso ainda ficou no imaginário da população. Hoje, os movimentos pela luta antimanicomial, os movimentos pela reforma psiquiátrica, eles fazem toda uma desconstrução desse paradigma, que é possível cuidar sem excluir. E nesse movimento, a gente tem conseguido ampliar mais a possibilidade de cuidado e a possibilidade das pessoas buscarem esse cuidado. Agora, no país existem muitos preconceitos com quem possui transtornos psiquiátricos. Esse comportamento tem mudado? Tem sim mudado, mas de uma forma muito gradual. Com as novas abordagens que são inclusivas, a gente tem começado a trazer para a população, e isso é uma atuação dos profissionais, dos familiares, dos próprios usuários, de mostrar que
ter um adoecimento mental não significa estar inválido para o meio social. As pessoas podem passar por uma série de dificuldades psiquiátricas, emocionais, e ainda assim se reorganizarem e seguir muito bem com a sua vida. Mas isso ainda é eivado de muitos preconceitos. A gente tem feito intervenções culturais, intervenções sociais diversas para romper com isso, já com um grande sucesso. Mas ainda é uma coisa gradual, é uma coisa que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, ela coloca que é dever do profissional de saúde mental, ele está levando informação para a sociedade. Agora, e como conscientizar, então, a população sobre o tema? Levar informação para a sociedade, fazer o que estamos fazendo aqui, poder divulgar sobre essa questão, fazer com que isso deixe de ser uma coisa que cada um esconde. Porque as famílias, a maioria das famílias tem pessoas que sofrem ou sofreram de algum transtorno mental, elas escondiam e muitas vezes ainda escondem que tem um parente que está em depressão, que tem um primo que suicidou, que tem alguém que tem um problema relacionado a drogas, e a gente precisa parar de esconder isso, porque quando a gente esconde, a gente mina possibilidades de cuidar. E a gente precisa de cuidar, porque você cuidando, as pessoas podem sim ter um retorno à sua vida plena. Agora, doutor, há mais consciência de que em algum momento na vida todos nós precisamos de cuidar da saúde mental? Existe essa consciência? A verdade é que a gente tem crescido muito no nosso cuidado físico, mas a nossa mentalidade, o nosso senso comum ainda não entendeu completamente que não existe saúde física sem saúde mental. Não existe uma coisa dissociada da outra. A gente tem que cuidar da gente de uma forma plena. Então, que bom que as pessoas estão fazendo mais atividade física, que bom que as pessoas estão buscando mais, não só tratar, mas também promover uma prevenção dos diversos agravos de saúde, mas a saúde mental ainda é colocada não só se estiver tendo um incêndio muito grave é que eu vou buscar o psicólogo. Só se eu já não estiver dando conta é que eu vou buscar ajuda. Como se fosse uma afirmação de que eu sou forte ou como se fosse uma declaração de fraqueza a pessoa ir buscar o cuidado. E não é nada disso. O transtorno mental é um adoecimento como qualquer outro. Não tem relação nenhuma com ser forte ou ser fraco, ter ou não ter motivação, ter ou não ter força de vontade. A verdade é que a gente percebendo sinais de adoecimento, de angústia intensa, de algo que já está nos fazendo sofrer, a gente e aqueles que nos rodeiam, a gente buscar o cuidado quanto antes, melhor a resposta que a gente vai ter, como em qualquer problema de saúde. Agora, o uso de álcool e drogas está associado ao desencadeamento assim, de transtornos psiquiátricos, na sua opinião? Essa sua pergunta é muito interessante, porque se por um lado o uso de álcool e outras drogas pode sim desencadear alguns transtornos mentais, por outro, é muito frequente entre as pessoas que têm uma dependência, elas terem um transtorno mental de base. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma dependência do álcool, mas ela tem de base uma depressão. E ela começou a beber em função dessa depressão. Agora, o contrário também existe. A maconha, por exemplo, é associada a primeiras crises psicóticas. Então, algumas pessoas que têm uma tendência a desenvolver uma crise psicótica no usar a maconha, ela pode ter a sua primeira crise. E isso, diversas outras drogas. A cocaína pode trazer um transtorno de humor, mas é muito tênue essa relação. É uma relação de causa, efeito e causa. Um leva ao outro e eles têm uma relação que é uma relação muito difícil, porque você cuidar dos transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, esquizofrenia e da dependência de drogas junto, torna muito mais complexo o cuidado. Agora, quais são as causas que desencadeiam, então, problemas de saúde mental? Entende-se hoje que não dá para a gente pensar numa causa única. Não dá para a gente dizer, é puramente biológico. Tem um fator biológico? Sem dúvida nenhuma.
mas ele sozinho não levaria a pessoa a ter o transtorno. Tem uma questão do meio social? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você está vivenciando uma situação de muita intensidade, perda de emprego, falecimento de um ente querido, isso tudo também pode te levar a situações limite, que se você já tiver a vulnerabilidade, que muitas vezes é biológica, associada com essa situação de limite, você pode vir a desenvolver um transtorno ou trazer de volta um transtorno que você já até superou. Além disso, existe a possibilidade das drogas trazerem uma primeira crise. Não só as drogas, a gente pensa só nas drogas ilícitas ou até no álcool, mas também medicamentos. Alguns medicamentos podem sim desenvolver alguns transtornos do humor, de ansiedade, ideação suicida. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. A gente tem que, diante do profissional de saúde, falar do que está acontecendo. As pessoas têm vergonha ainda de falar e o não falar traz mais riscos. Hoje existe um problema muito grave quando a gente fala em saúde mental, que é a questão do suicídio. Mais gente morre por suicídio do que assassinada hoje. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. A cada 2 a 4 segundos, uma pessoa tenta se matar. E o suicídio é algo que é também prevenível. É possível a gente evitar isso, mas a gente precisa de falar abertamente. A gente precisa de dar conta de ouvir esse outro e mostrar para ele que ele pode sim falar sobre isso. E aí a gente vai poder oferecer, de fato, cuidado. Agora, quais as reações físicas desencadeadas a partir da ansiedade excessiva? A ansiedade, ela promove uma série de alterações físicas e psicológicas. Quando a gente pensa no transtorno de ansiedade, ele faz com que o seu organismo ele se prepare para uma situação de luta ou fuga. É como se ele estivesse diante de um perigo imediato, e aí ele tem uma sensação de medo, as fobias, ou que ele estivesse numa situação de um perigo iminente. Então, o corpo todo se prepara para aquele perigo. Os sentidos ficam mais exacerbados, então você ouve mais. E por isso que uma pessoa com ansiedade, por exemplo, ela se incomoda mais com barulho, porque ele tem uma hiperativação da sua audição, a sua visão, olfato, tudo incomoda mais porque está tudo muito mais sensível. É muito frequente ele desenvolver uma contratura muscular que, por ser muito constante no transtorno de ansiedade, a pessoa começa a sentir dores crônicas, dores que incomodam o tempo inteiro. A taquicardia, então o coração da pessoa se acelera, ela começa a suar. E manter o organismo o tempo inteiro em situação de alerta, se preparando para uma situação de combater ou fugir, é muito extenuante. E aí começa a vir uma fadiga. A pessoa não consegue dormir porque ela está em alerta o tempo inteiro. E uma coisa vai aumentando a outra. Se você não dorme, a fadiga aumenta. E o organismo ele precisa de atuar ainda de forma mais intensa para te manter alerta. E aí você vai causando um processo crônico de o seu organismo estar preparado para algo que não chega nunca, o perigo, e vai te levando a um esgotamento. E aí você tem tontura, e aí você tem irritabilidade aumentada. Então, a pessoa ela vai começando a desenvolver um ciclo em que essa ansiedade se retroalimenta e mantém essa pessoa o tempo inteiro numa situação de dores, cansaço, irritabilidade e que ela não sabe mais, muitas vezes, o que pode fazer diante disso. Essa pessoa precisa de cuidado. Com certeza. Agora, o estilo de vida que se tem hoje, família, trabalho, sociedade, traumas ou violências sofridas, interferem na nossa saúde mental? Sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se a gente pode atribuir isso a uma situação de hoje. Eu entendo que cada época, cada tempo, tem os seus transtornos mais frequentes. Hoje, sim, a ansiedade, os transtornos de humor são mais frequentes em função disso tudo que se apresentou. Mas não significa que hoje tenhamos mais transtornos mentais do que no passado.
talvez diferentes, talvez mais diagnosticados, talvez com mais possibilidade de cuidar. Agora, as situações de demandas que a gente tem hoje na nossa vida, as situações de violência urbana, tudo isso são situações de estresse, e esse estresse intenso e contínuo pode sim levar a uma sobrecarga da nossa capacidade de lidar. E aí o que acontece é justamente a quebra daquele cristal que vai fazer com que a gente tenha o desenvolvimento dos transtornos. Agora, doutor, há tratamento para esses problemas de saúde mental? Isso é que é o ponto mais importante. Romper com o preconceito é essencial justamente porque quando você fala sobre isso, quando você passa a olhar para isso, você passa a buscar o cuidado. Sim, há a possibilidade de cuidado e o cuidado ele pode trazer resultados muito bons. Então, a pessoa ela buscar o conjunto de possibilidades de cuidado. E aí a gente fala de terapia, a gente fala, por vezes, da atenção medicamentosa também, a gente fala da atividade física, até a alimentação, ela pode ter efeitos benéficos no cuidado com a saúde mental da pessoa. Então, existe hoje uma ampla possibilidade de cuidados, profissionais extremamente capazes e que podem sim oferecer esse cuidado, mas para isso a pessoa tem que reconhecer que ela está num momento de sofrimento e ir buscá-lo. Ok, eu agradeço a participação do neuropsicólogo Ademário Brito. Muito obrigado. Por nada.